Poder Legislativo goiano completa 189 anos de existência. A nossa história começou lá na antiga Vila Boa de Goiás. E foram muitas as personalidades importantes que fizeram parte da nossa trajetória e da construção do Parlamento goiano. Para entender como chegamos aqui no Palácio Maguito Vilela, eu convido vocês a percorrerem comigo pelos principais fatos históricos desde o Império. Surgida durante o Brasil Império, em Goiás, a Assembleia Legislativa Provincial foi instalada em 1º de junho de 1835 em um prédio próximo ao Palácio Conde dos Arcos, na antiga capital goiana. As eleições eram, vamos dizer assim, eleições feitas nas paróquias. Eram feitas nas paróquias e eram eleições bem restritas. O número de eleitores havia um valor estipulado de renda e só quem tivesse essa renda podia ser candidato, só quem tivesse essa renda, o semelhante, podia ser eleitor. O tempo da Assembleia Provincial durou 19 legislaturas, sendo encerrada junto ao fim do Império. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição que estabelecia a República Federativa. Já o início de fato da legislatura goiana foi apenas em 1892, com um colegiado eleito em sua maioria da capital, predominantemente fazendeiros e comerciantes. Também interessa saber que, diferente dos tempos atuais, o parlamento só funcionava 60 dias por ano. Um fato interessante é que, a partir da 4ª legislatura, o parlamento passou a ser bicameral, sendo composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Estadual, ficando assim até a 11ª legislatura, encerrada em 1930. Com a mudança, a Câmara teve sua composição reduzida de 30 para 24 membros, com mandatos de 4 anos, enquanto o Senado Estadual era composto por 12 membros, com mandatos de 8 anos, sendo renovados a cada 4, assim como acontece no Senado Federal hoje em dia. Em 24 de outubro de 1930, se inicia uma nova fase política. Getúlio Vargas nomeia Pedro Ludovico Teixeira interventor federal de Goiás, e o Congresso Legislativo do Estado foi fechado. Havia um governo nomeado pelo presidente da República, um interventor federal em Goiás, que criou problemas com o Leopoldo de Bulhões, que era o grande líder de Goiás, Leopoldo de Bulhões. Então, a Assembleia foi sendo, vamos dizer assim, jogada para frente, o começo dos trabalhos legislativos e da primeira Constituição. Em 1934, aconteceu em Goiás a eleição para a Constituinte Estadual da Segunda República. E em 15 de abril de 35, a Assembleia Legislativa de Goiás retorna os seus trabalhos com 24 deputados, sem os senadores estaduais e com a missão de eleger o governador do estado. Então, Pedro Ludovico trabalhou construindo a sede do Judiciário, para o Tribunal vir para Goiânia, e a Assembleia Legislativa, ele construiu uma casa da Assembleia que fica na Tocantins com a 1. Né? Então ficou a sede e aí funcionou de 37, assim, até o golpe de Estado de novembro, a Assembleia funcionou lá nesse local. Em 9 de novembro daquele mesmo ano, com o apoio do Exército, Vargas deu o golpe de Estado e as atividades do parlamento foram encerradas.
Depois de 10 anos, o Poder Legislativo tem o seu retorno autorizado. E então a Assembleia Legislativa de Goiás retoma os seus trabalhos aqui no Museu Histórico, na Praça Cívica, onde hoje funciona o Museu Zoroastro Arteaga. Algum tempo depois, as sessões passaram a acontecer no Palácio da Pecuária, na Avenida Goiás. E no dia 1º de março de 1962, finalmente o Poder Legislativo goiano ganhou a sua sede própria, à época Palácio dos Buritis. Posteriormente, foi renomeado através de um projeto de lei do deputado Ari Valadão para Palácio Alfredo Nasser. A segunda legislatura foi marcada pela posse da primeira mulher eleita, Berenice Arteaga, que abriu espaço para que outras mulheres viessem a ocupar cadeiras no parlamento goiano. A terceira legislatura foi a responsável por apoiar Juscelino Kubitschek, cedendo parte do território goiano para a construção da nova capital federal. Já os anos 60 foram marcados pelo radicalismo político, que acabou culminando na instalação da ditadura no nosso país, com o golpe de 64. Grandes nomes foram caçados neste período, como Mauro Borges, governador do estado, Iris Rezende, prefeito de Goiânia, e Eurico Barbosa, deputado estadual. Além de perder os mandatos, também perderam seus direitos políticos. Foi um período negro da história do Brasil e da história goiana. Um período que não dá nem para pensar em voltar. Políticos perderam seus mandatos e partidos foram dissolvidos. O Brasil passou a ter o sistema bipartidário. Permaneceram apenas o Arena e o MDB. A oposição era ferrenha, era forte. Para você votar uma matéria aqui, mesmo o governo tendo maioria, às vezes demorava 15 dias, 20 dias. Durante esse período, os governadores eram eleitos de forma indireta pela Assembleia Legislativa. A sociedade, como um todo, estava com sede de participação. Afinal, estava saindo de um regime ditatorial, onde a opinião, onde você ter opinião própria, você ter posição política, era proibido. E foi aqui, no plenário Gertulino Arteaga, que os deputados da 11ª Legislatura apresentaram para o estado de Goiás a sua nova Constituição no dia 5 de outubro de 1989. Nós trabalhamos muito aqui, quase um ano, quase dia e noite, sem parar, para poder bater recorde na aprovação dessa Constituição. Com a democracia bem consolidada, o Palácio Alfredo Nasser começa a ficar pequeno para o Poder Legislativo. Eu fui, junto com o Sebastião TJ, que era presidente em ano 2000, eu falei para ele, TJ, vamos mudar. Eu estou olhando ali perto da prefeitura, dá para nós conseguir fazer uma permuta dessa imóvel aqui da Assembleia com uma transferência lá. Nós só conseguimos iniciar essa obra na gestão do deputado Samuel Almeida em 2005. Só iniciou na gestão do Hélio de Souza. E o Hélio de Souza começou, não deu tempo dele, veio na gestão do Witt. O Witt fez todo o processo, fez uma nova licitação e entregou na mão do Lissau para fazer. E nós, no Lissau, aos 4 anos, começamos essa obra, só com recurso da Assembleia. Álvaro Guimarães, um dos grandes nomes que entraram para a história do Legislativo goiano, com 7 mandatos, é o deputado que permaneceu no poder por mais tempo. É claro que a gente aprendeu muita coisa e não aprendeu tudo, né? Porque tem muita coisa que hoje eu estou aprendendo, sendo diretor parlamentar da Assembleia, eu estou aprendendo aqui no plenário, que aqui toda reunião eu estou aqui no plenário observando, né?
A 19ª legislatura marcou a história da Alego com grandes conquistas. Uma delas é a nossa nova sede aqui, esse novo estúdio, a nova sede da Assembleia Legislativa. Outra situação que nós conseguimos implantar foi o programa Alego Ativa, a nossa independência da casa, as emendas impositivas, o trabalho que nós fizemos ao longo desses quase 4 anos de gestão. A 20ª legislatura foi a primeira a tomar posse no plenário Iris Rezende. E entre os 41 deputados eleitos, tomou posse para o seu 4º mandato Bruno Peixoto, o parlamentar goiano mais bem votado da história, com 73.692 votos. Eu tenho que agradecer a população do nosso estado de Goiás, que avalizou o nosso trabalho. Nós apresentamos inúmeros requerimentos solicitando melhorias aos municípios goianos. Vários projetos de leis apresentados se tornaram leis, trazendo benefícios para a nossa gente do estado. Então, uma soma de fatores e, evidentemente, a função de líder do governador Ronaldo Caiado, um governo bem avaliado, contribuiu de maneira significativa para essa nossa votação histórica. Outro fato histórico na trajetória de Bruno Peixoto e do Legislativo goiano foi a eleição e a reeleição, na qual Bruno contou com o voto de todos os 41 deputados. O principal foco dessa gestão foi justamente o foco nos pilares da economicidade, da sustentabilidade, da transparência e também da austeridade econômica. E com isso a gente buscou prestar o mesmo serviço de qualidade e também com a participação maior do público externo, tornando a Assembleia realmente a casa do povo goiano. Os deputados entenderam que o nosso trabalho está no caminho certo. É um trabalho que atende a toda a sociedade. E nós conseguimos a reeleição também por unanimidade, aumentando ainda mais o nosso compromisso em prestar um serviço de excelência à sociedade. Após quase 2 séculos, a nossa democracia está consolidada. Nós temos um dos plenários mais modernos do mundo. E o nosso estado de Goiás está em pleno desenvolvimento graças ao trabalho dos nossos deputados. E a história continua.